A mãe do menino Arthur tem grande responsabilidade na morte da criança, do filho? Alguma responsabilidade ou nenhuma? Olá, Tony Alencar e amigos da cultura. Hoje tivemos uma reviravolta importante no caso Arthur e é importante falar sobre isso e mais à frente eu vou falar também sobre o papel da imprensa em meio a isso tudo. O promotor Renan Fernandes, que é o promotor de Itabira, devolveu para a Polícia Civil o inquérito que investiga a morte do menino Arthur Ramos do Nascimento, de 2 anos, ocorrida há pouco mais de um mês e 2 dias, no dia 16 de fevereiro, tendo explodido a notícia no dia 17. Então, o Ministério Público, o promotor se chama Renan Fernandes, que é o promotor de Itabira, e remeteu de volta os autos, remeteu de volta o processo para o inquérito, na verdade, para a Polícia Civil, porque ele quer uma apuração mais detalhada sobre o envolvimento da mãe, Giovana Ramos, na morte do filho. Em que circunstâncias? Ele quer saber se a mãe, por exemplo, tinha ciência das agressões do casal em relação ao próprio filho, em que circunstâncias ela deixou esse filho por tantos dias com os pais, com esse histórico de drogas e violência, se procede a informação que é absurda, é muito extrema, de que o menino teria sido penhorado por negociação com drogas. Eu acho extremado, mas há de se averiguar. Enfim, qual a participação da mãe? Se uma negligência, que já seria algo muito grave, ou se pode haver algum enquadramento dela no crime que vitimou a criança. Esses dias as notícias vão se sucedendo. Final de semana vazou o laudo, que mostra as características de crueldade com que esse menino morreu e que realmente comprovam, inclusive, a agressão sexual, fraturas, golpes contundentes na cabeça, enfim, uma situação terrível de violência, e o estupro confirmado. E esse laudo veio à tona expondo mais uma vez a dor que essa criança sofreu e a revolta da sociedade. Pouco depois, a Polícia Civil solta uma nota, Secretaria de Defesa Social, dizendo que seriam indiciados Frajola, o Antônio Lopes e a Giselda Silva. Na verdade, o Frajola não tem como ser indiciado, porque ele foi morto, mas seriam responsabilizados. Aí o inquérito dele nem tem sequência por conta do fator morte, ele foi linchado pela população, e a Giselda está presa como sendo coautora. A polícia não tem dúvida da participação mais direta do Frajola fisicamente e da conivência, que remete também à participação da Giselda. Mas o Ministério Público quer saber se a mãe, Giovana Ramos, sabia de tudo isso, sabia das violências, das negligências, e se pode ser cúmplice desse crime que chocou o Brasil. E é importante destacar que o Ministério Público é a voz da sociedade, e a gente muitas vezes debate o papel da imprensa. Esse caso e o acompanhamento, quando com responsabilidade, ele também faz com que as autoridades enxerguem o que pensa a opinião pública, porque você lembra que a gente vinha cobrando o posicionamento da Polícia Civil, saiu o posicionamento, que era a sociedade que cobrava respostas. O que aconteceu de fato? Houve rumores, informações de que um adolescente poderia ter participado. Isso está descartado, gente. Desde o início está descartado. O casal estava na cena do crime. E agora, a sociedade cobrava e a mãe. Não vai ter nenhuma responsabilização. Na pior das hipóteses, por negligência, quer dizer, a pressão social, através dos veículos de imprensa, também levou o Ministério Público, considerando a comoção pública desse caso, a tomar uma medida, a fazer o promotor Renan dizer: não estou satisfeito em dizer que só foi o casal, eu preciso investigar mais, eu quero que se investigue mais, e determinar, solicitar novas diligências para que o Ministério Público possa apresentar uma denúncia com mais robustez de provas, tá? Então, a SDS já não vinha falando depois do linchamento do Frajola, a própria secretaria depois, quando soltou mesmo essa nota agora do início da semana, diz que a conduta dos policiais, aquela história, vai ser apurada,
no caso da violência contra o Frajola, mas o mais importante agora, o Ministério Público está dizendo que tem que se investigar a mãe Giovana. É um caso, repito, de ampla repercussão. Investigar não quer dizer punir necessariamente, mas é averiguar quebra de sigilo telefônico, mensagens e mais a fundo para saber se há algum dolo, alguma responsabilização da mãe nesse caso já tão debatido. E para você, qual a participação da mãe nesse crime? Ela teve ampla participação, foi conivente com o homicídio, com a morte da criança e, portanto, teria que responder também? Será que pode chegar a esse extremo? Ela teve uma participação intermediária, na pior das hipóteses, negligenciando e sabendo que isso poderia acontecer? Ou ela vai ser inocentada? Vamos acompanhar os próximos passos.